4, do 10 ao 20, nos diz o seguinte: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, antes da meditação da palavra. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de meditar na Tua Santa Palavra. E te pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie durante toda essa ministração, nos faça compreender que esta mensagem tem para a nossa vida, para os nossos dias, para a aplicação do nosso cotidiano. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você se senta com o texto aberto. Nós vamos observar nesses versículos aquilo que eu tive a intenção de intitular Aprendendo sobre o Contentamento. É muito importante que nesse momento em que a gente está vivendo, a gente saiba ter contentamento. Por que eu falo é importante nesse momento em que a gente está vivendo? Porque desde a vinda de Cristo, desde a sua morte e ressurreição, vivemos os últimos dias. Nós não sabemos quando Ele retorna, nós não sabemos qual é o último dia que nós estaremos sobre a terra, mas nós sabemos que tudo de que necessitamos, Ele tem provido. Daí a necessidade de estarmos sempre contentes. O contentamento é algo que deve preencher o coração do Filho de Deus, porque ele sabe, desde o momento que ele colocou os olhos nas Sagradas Escrituras, no texto talvez primeiro que ele colocou os olhos foi o Salmo 23, ele sabe que se o Senhor é o seu pastor, de nada ele vai ter falta. E é justamente sobre isso, é saber que nada você vai ter falta. E essa de nada ter falta vai incluir também as provações. Nós temos muitas provações. Talvez tenha muitas pessoas que já cansaram de ter provações e que esqueceram que elas são uma necessidade da nossa vida, no sentido de nos fazer perseverar em oração. E perseverando em oração, ter mais e mais experiência com Deus e mais esperança no dia da volta de Cristo, e menos olhos e prazer no que a gente vive hoje, nesse mundo terreno, nesse mundo passageiro. Quando nós observamos a
quantidade de provações que nós temos e percebemos que elas são necessárias para o nosso crescimento, percebemos também que elas são necessárias para o nosso contentamento. Porque muitas vezes essas provações são fruto da nossa busca por mais e mais coisas. Parece que a gente não enxerga o quanto Deus nos tem dado e o quanto somos por Ele realmente preenchidos. Eu tenho meditado muito nesses últimos tempos justamente nisso. Quanto mais satisfeito eu estou em Cristo, menos satisfeito eu estou com as coisas do mundo. Menos eu vou procurar algo que seja suplementar a Ele ou complementar a Ele. Ele de fato me basta. E Paulo sabia perfeitamente disso, que o Senhor lhe bastava. E o Senhor lhe bastou durante muito tempo na vida dos filipenses, da igreja de Filipos. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 5, ele já tinha falado sobre a cooperação dos filipenses no Evangelho, especialmente no quesito financeiro. E ele reconhece aqui com ações de graças a dádiva recente que eles lhe enviaram. Ele não fala simplesmente das antigas ofertas, mas ele fala também das recentes, enquanto ele vai expondo o exemplo do seu contentamento em meio a altos e baixos financeiros. Quem é que não os passa? Durante toda a nossa vida nós temos altos e baixos financeiros. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, se é de alto ou se é de baixo. Mas seja alto ou baixo, Paulo nos mostra nesse texto como aprender a se contentar em Cristo, independente da situação. Então nós vamos observar agora no versículo 10, como ele começa esse agradecimento aos filipenses e como ele começa também a nos ensinar a ser contentes em toda e qualquer situação. Ele diz: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. A gente começa falando nessa parte porque quando ele fala renasceu o cuidado que vocês têm por mim, ele está usando aqui uma linguagem quase agrícola, uma linguagem que fala mais da planta que renasce, que refloresce. Então é como ele estivesse comparando a igreja de Filipos a uma árvore que foi frutífera em determinado ponto, mas que agora volta a dar seus frutos. Então ele diz: vocês agora, uma vez mais, renasce o cuidado de vocês em favor de mim. Então, uma vez vocês já tiveram cuidado comigo, mas eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. De fato, é muita alegria. Ele sabe que não é simplesmente o coração generoso dos filipenses. Por isso que ele diz: eu fiquei muito alegre no Senhor. Se ele considerasse apenas a generosidade daqueles irmãos, ele diria: eu fiquei muito alegre porque vocês se preocuparam comigo. Mas ele faz questão de frisar: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque é o Senhor que estimula a generosidade no coração de vocês. E a generosidade e o cuidado que vocês têm por mim é um reflexo da ação do Senhor no coração de vocês. A obediência que vocês têm à palavra do Senhor, de dizer: cuidem do meu servo uma vez mais. E aí ele vai dizer aqui: na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Parece que Paulo está se repetindo o que ele acabou de dizer: vocês estão uma vez mais renascendo o cuidado que tem por mim. Mas ele faz questão de ratificar, de enfatizar que eles já tinham tido esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. E aqui é muito interessante. Nesse primeiro momento, ele tem uma fala de gratidão, mas para que aqueles irmãos não se sentissem desprezados por não terem enviado antes uma segunda oferta, ele diz: eu sei que vocês já tinham cuidado comigo, só não tiveram
oportunidade de fazê-lo antes. E essa oportunidade não quer dizer que eles não tiveram tempo de levantar uma oferta. Não quer dizer que eles não tinham visto Paulo e por isso não tinham ofertado. Quer dizer que talvez eles não tivessem condições de enviar uma nova oferta. Só agora é que eles tiveram. Mas ele diz, independente das circunstâncias dos tempos que não permitiram que vocês enviassem mais quantias, mesmo assim eu já estava contente no Senhor, porque vocês me ajudaram e uma vez mais renovaram o seu cuidado para comigo. Então ele atribui culpa à falta de oportunidade. E de fato muitas vezes é isso que acontece. Não quer dizer que nós não queiramos auxiliar as nossas pessoas no campo missionário, aqueles que se colocaram à disposição do Senhor no campo, mas às vezes nos falta sim a oportunidade. Mas quando essa oportunidade surge, deve ser o nosso primeiro pensamento, é de auxiliá-los, de renovar esse cuidado por eles. Paulo aqui está fazendo esse agradecimento e externando que sabe que, apesar das circunstâncias e de uma, humanamente falando, uma demora no envio de uma segunda oferta, mas que ele sabia que aqueles irmãos tinham cuidado por ele. Ele não nega de forma alguma a realidade da sua necessidade, mas em vez de ficar colocando desculpas ou se maldizendo porque não tinha recebido antes uma oferta, mesmo necessitado, ele vai testemunhar a esses irmãos de Filipos que ele está contente em viver tanto em abundância quanto em escassez. E aí aqui vai uma observação para nós, uma aplicação para nós. Muitas vezes nós temos de tudo, mas o nosso coração não se torna grato ao Senhor. Daí é necessário que haja em nós, no decurso da nossa vida, tanto os momentos de abundância quanto os momentos de escassez, para que a gente saiba agradecer ao Senhor o banquete, mas também apenas o pão de cada dia. Porque o pão de cada dia pode ser, de fato, pão físico. Pão com manteiga, o café que você toma de manhã, talvez agora substituído pelo leite, que está mais barato do que o café, mas que você tem, que o Senhor lhe proveu, que não permitiu que você passasse necessidade, que não permitiu que você fosse ao seu trabalho sem a primeira alimentação. Não quer dizer que você vai ter um café da manhã de hotel todos os dias da sua vida. É bom que esse café de hotel seja esporádico, nas férias, um feriadão, porque aí você vai dar valor a tudo que Deus lhe dá sempre. Podem ver se assim não é. As pessoas que mais têm, as pessoas que são milionárias, elas não dão valor a um café da manhã de hotel. Se não tiver aqueles alimentos, aquelas guloseimas que eles gostam e do jeito que eles gostam, eles vão colocar defeito. E muitas vezes a gente que não tem tantas oportunidades assim de viver de hotéis em hotéis, de aviões em aviões, quando a gente chega num local como um hotel assim, numa praia, numa beira-mar, a gente fica dizendo, meu Deus, coisa boa, hoje vai ter café de hotel. A gente se alegra, porque aquilo dali é o a mais, é o diferente, é aquilo que a gente esperou durante muito tempo até que chegasse aquelas férias. Mas a gente não deixou de agradecer o que Deus nos deu nos dias anteriores. Hoje a gente vai ter geleia de morango, hoje a gente vai ter torradas, a gente vai ter 10 tipos de bolos. Mas o pão com manteiga e leite lá de casa também é maravilhoso, porque é Deus que dá. Então veja que é importante que a gente tenha as duas visões, que a gente tenha as duas experiências, porque de fato a gente vai conseguir aprender a estar contente em toda situação, tanto de abundância quanto de escassez. E era isso que Paulo estava vivendo no momento em que eles ofertaram primeiramente e ele estava abastecido. No tempo que eles não conseguiram, não tiveram a oportunidade de ofertar,
Ele estava passando determinada necessidade, mas ele diz: eu sei hoje, a partir dessas experiências, a partir de tudo que eu vivi com Deus, eu aprendi a estar satisfeito, contente naquela primeira situação que vocês puderam me ofertar, mas também todo esse tempo que vocês não puderam renovar o cuidado para comigo. Então eu tenho hoje a possibilidade de dizer que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, que diz o versículo 11. Interessante que a expressão no grego que é utilizada para contente vai apontar para o conceito do movimento, do pensamento estoico, que é uma serenidade e autossuficiência. Então, a princípio, quando Paulo está falando para aqueles irmãos, muitos poderiam ter colocado na sua mente a ideia que era vigente na época de um contentamento, porque você sabe que consegue se manter. Então, eu estou contente porque eu sou suficiente. Tudo que eu tenho é suficiente, tudo que eu trabalhei é suficiente, eu estou sereno por conta disso. Só que para Paulo, a serenidade não vem da autossuficiência, mas da dependência de Deus. Então, para ele, nele, Cristo é suficiente. O segredo do perfeito contentamento é justamente isso: Cristo. Porque você pode ter o carro do ano, e ainda assim, 3 meses depois, lança-se o carro do próximo ano. E aí você já não gosta mais do carro que você tem. Porque o carro mais novo, o modelo mais novo, vai ter frisos laterais diferentes, a grade da frente já é de outra cor, o seu já não presta. Você compra uma casa e você diz: graças a Deus, saí de uma casa de 2 quartos e agora eu estou numa de 3. Tenho mais espaço. Aí chega alguém da sua família e diz: meu filho, advogado, acabou de comprar uma nova casa. Tem 4 quartos e 2 suítes com closet. Aí você diz: a minha casa já não presta. Tem alguém que tem uma casa melhor que eu. E aí depois você vai começando a ver que, se for depender da sua autossuficiência, sempre você vai estar incomodado e nunca contente. Sempre você vai estar faltando alguma coisa. E aí essa semana eu escutava 2 pessoas falando a respeito das suas conversões. A gente escuta muito a falar, principalmente nas redes sociais, de artistas que são convertidos. E eu sempre dou o benefício da dúvida. Eu nunca vou dizer que eu não acredito na conversão dessa pessoa porque ela tem uma vida muito devassa. O tempo vai dizer. E pelos frutos nós vamos conhecer se aquela árvore de fato vai ser frondosa ou não. Mas é fato que eu escutava 2 dessas novas criaturas, desses novos chegados à igreja do Senhor, e eles falavam justamente sobre isso. Eu tinha tudo, eu ganhava muito, eu tinha o amor, entre aspas, das pessoas, todas as rodas de conversas eu era colocado dentro, mas me faltava uma coisa. Faltava o quê? Contentamento. Porque você está rodeado de amigos, os conhecidos, os amigos de copo, no bar, lhe acompanhando naquela falsa felicidade. Quando termina tudo aquilo, para onde eles vão? Cada um para sua casa. E você vai para onde? Para o seu quarto, deitar sua cabeça, solitário, pensando em todos os problemas que você tem que resolver e os que você ainda conseguiu estando junto com eles. Então, nunca vai acontecer um contentamento verdadeiro só porque você acha que está junto com muitas pessoas, porque você tem muito dinheiro, ou porque você tem muito prestígio. O fato de você ter muitos bens quer dizer que você é rico de dinheiro. O fato de você não pegar nenhuma gripe quer dizer que você é rico de saúde. O fato de você ter muitos amigos pode ser porque você é rico de carisma, de afeto, de ternura.
Mas sempre vai faltar uma coisa: ser rico da presença de Deus. É isso que faz você estar contente de verdade. É isso que faz você estar preenchido de verdade. Porque quando falta o dinheiro, os bens, os amigos e a saúde, o que é que de fato importa na nossa vida? É ter Deus. Você não se desespera quando você perde o emprego e fica sem dinheiro. Você sabe que Deus lhe sustenta e não vai deixar você passar por necessidades. Um amigo não compreende a sua visão de mundo, a forma como você coloca Deus em todas as coisas e se afasta de você. Você não vai perder a cabeça porque um amigo se afastou de você, porque você tem o melhor dos amigos, que é Cristo. Então você está contente. Se a doença bate à sua porta, você não se desespera e não sai procurando tudo que a medicina vai lhe trazer, até porque você não tem condição para isso. Mas você entende que você é extremamente próximo do médico dos médicos e ele está à distância de uma palavra de você. Então você se torna contente, porque você tem a presença dele. O segredo do perfeito contentamento chama-se Jesus Cristo. E o contentamento de Paulo era totalmente dependente, não dele mesmo, mas da sua capacidade de perceber Cristo, que o mantinha firme e o sustentava em todas as suas circunstâncias. Então Paulo sabia, não depende de mim, não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Cristo. É Ele que me mantém, é Ele que me sustenta, é Ele que regula as minhas emoções, é dele que eu dependo. É por isso que eu sou contente. E aí ele vai expressar um pouco mais sobre o que é viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Ele sabe perfeitamente disso. Porque mais à frente ele vai falar que não foram todas as igrejas que se associaram com ele no tocante a dar e receber. Então nem todo mundo ofertou. Então Paulo sabia que quando a oferta de Filipe chegava, eu estou em abundância. Como nenhuma outra igreja praticamente se associou comigo, a oferta de Filipos acabou, agora eu estou em escassez. Mas eu sei viver das duas maneiras. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Agora, perceba uma coisa: o verdadeiro filho de Deus vai passar uma necessidade tal que ele morra de fome. Você acha que isso pode acontecer? Acho que dificilmente isso acontece. A gente pode ter uma situação que a gente vai dever água, vai dever luz, a gente pode ser até despejado de uma casa, porque o aluguel não conseguiu pagar. Mas sempre vai ter alguma coisa que vai ser trazida pelas mãos de Deus para que a gente não padeça definitivamente. Eu já conheci algumas pessoas que chegaram a pontos assim que você olhava e dizia, não tem como ter uma reviravolta na vida dessa pessoa, financeiramente falando. E mesmo assim, hoje elas estão muito melhores do que nunca estiveram. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que não sei se já foi da realidade de algum de vocês, mas de você estar na igreja e a pessoa chega para você com 2 papéis de água, 2 papéis de luz, perguntando se alguém pode ajudar. Eu já vi muito disso. E às vezes você fica dizendo assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa vive desse jeito? Será que é imprudência, a forma como gasta dinheiro? Será que está desviando para outros objetivos? Não é possível que essa pessoa receba o seu benefício, tenha o seu salário e esteja vivendo dessa maneira. Às vezes pode passar isso na sua cabeça, pode passar na minha cabeça também. Mas é fato que existem momentos que a gente é levado quase que no limite, para que a gente deixe de confiar no próprio braço, no próprio bolso, para confiar somente em Deus.
E eu enxergo muito disso, porque depois que toda essa situação é resolvida, a pessoa pensa: eu não tinha condição nenhuma de quitar minhas dívidas, só pode ter sido obra de Deus. Então, eu entendo que todas as dificuldades pelas quais nós passamos, por piores que sejam, elas apontam para a suficiência de Deus. Meu dinheiro não deu, minha inteligência de bolar algum plano para sair disso aqui não deu, então ele interveio. E é nisso que Paulo sabe diferenciar o que é um tempo de boas circunstâncias, de abundância, mas também de escassez, de circunstâncias ruins. Ele não se importava mais com isso. Ele sabia que dia após dia a misericórdia do Senhor se renovava sobre ele. Ele sabia que todos os dias a graça de Deus era derramada sobre sua vida. E isso lhe bastava. Por isso que ele aprendeu a estar bem em toda e qualquer circunstância, alimentado ou com fome, em abundância ou com necessidade. Mas em momento algum, Deus permitiu que Paulo fosse definitivamente derrotado nos seus objetivos, ou que ele fosse de uma vez por todas estragado pela necessidade, pela escassez. Se ele viu todas as situações pelas quais passou e percebeu que em todas elas ele conseguiu sobressair por conta da presença de Cristo, agora ele pode afirmar no versículo 13: tudo posso. Eu gosto muito da versão que diz: em Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente coloca no para-choque do carro, no vidro, passa o caminhão, a gente vê a frase. Mas será que a gente já pensou no peso que ela tem? É provável que em Campina Grande, você rodando 40, 50 quilômetros no dia, você veja pelo menos uns 10 adesivos: tudo posso naquele que me fortalece. O que isso quer dizer para a sua vida? O que isso representa para você? Se você analisar todo o trajeto da sua vida, você pode afirmar isso da maneira correta? Você tudo pode em Cristo, porque Ele te dá forças. Você pode passar pelos momentos de abundância sem largar Cristo, porque você sabe que quem deu tudo aquilo foi Ele. Você pode passar pelos momentos de escassez sem murmurar, porque sabe que Deus está lhe fortalecendo para que você saia daquele momento. Você pode passar por momentos de crises agudas internamente, sem saber se é digno do Evangelho, achando que está pecando demais, achando que não é mais digno de ser chamado filho de Deus. Mas você pode passar por isso e lembrar que foi Ele que te justificou e não as suas obras. Foi Ele que te salvou e não a sua inteligência. Você realmente pode todas as coisas no que lhe fortalece. Nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, nos momentos de fraqueza, nos momentos de ansiedade, nos momentos de bonança, nos momentos de muito amor no coração, nos momentos de sentimento de rejeição. Em todos esses momentos você percebeu a mão de Deus a lhe tranquilizar, a lhe guiar, a regular as suas emoções. Você pode passar por todas as coisas, sabendo que Deus continua sendo Deus e que você tem que continuar sendo dependente dele. Porque se não for assim, em algum momento, você pode olhar para ele e achar que ele é desnecessário. Ou achar que não há mais saída. Ou a gente confia em Deus em todos os momentos, mesmo quando a gente tem demais, mas a gente continua dependendo dele, sabendo que ele é necessário todos os dias da nossa vida. Ou a gente vai passar para o outro extremo e dizer: as coisas estão tão ruins que não tem mais saída, então Deus não é mais poderoso. Por que eu estou passando por isso? Onde é que está Deus?
Onde estava Deus quando isso aconteceu na minha vida? Então, ou você desconsidera Deus porque tem demais, ou você murmura contra Deus porque você tem de menos. Paulo, em nenhum momento, fez nenhuma coisa nem outra. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. O Senhor lhe fortalece em todos os momentos. Ele aqui está dizendo que, mesmo nas situações em que ele menos tinha, ele ainda tinha muito. Pode parecer, nesse sentido, que ele estivesse desprezando a bondade dos filipenses. Poderiam dizer, peraí, ele está dizendo que pode passar por todas as situações, que está contente em Cristo. Quer dizer que a gente não precisa estar mais ofertando. Ele está desprezando a bondade da gente. A gente está renovando o cuidado para com ele. Ele está dizendo que sabe estar bem na necessidade e sabe estar bem na abundância. Ele sabe o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Quer dizer, para ele tanto faz a gente dar oferta ou não, porque ele vai saber lidar com essa situação. Mas Paulo, para não deixar essa impressão de falar em termos elevados, como se não precisasse da bondade dos filipenses, ou revelar algum tipo de arrogância, ele diz no versículo 14, no entanto, mesmo eu sabendo ser contente em Cristo, mesmo eu sabendo passar pelas diferentes situações, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nunca é bom andar sozinho. E sozinho você não faz absolutamente nada. Nós dependemos de Deus para nos encontrarmos contentes com o que nós temos. Mas na nossa caminhada cristã, nós dependemos também uns dos outros. E isso é providência de Deus, é suprir-nos de pessoas que estejam na mesma sintonia, no mesmo objetivo de viver para a glória dele e que nos ajudem a passar por todas essas situações. É um irmão que toca no seu ombro e fala alguma coisa que você precisava. É uma pessoa que liga para você para saber se você está bem. É uma pessoa que manda uma mensagem para você dizendo: estou orando por você. É uma pessoa que depois de muito tempo você se encontra e ela diz: eu continuo confiando em Deus, e você diz: e eu também. E vocês compartilham do que tem vivido a partir da observação da palavra de Deus. Tudo isso nos fortalece. Uma oração de uma pessoa, um telefonema, uma palavra carinhosa, um versículo que é colocado para você. Tudo isso, quem faz bem em se associar com você nas suas aflições, porque a gente vai sendo abastecido da palavra e vai sendo aliviado nessas aflições quando alguns se associam conosco. É bem verdade que tem momentos em que muitos se associam conosco, mas nem sempre vai ser assim. Com Paulo não foi tão fácil. Ele diz que, como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando ele não tinha tanto apoio assim, quando ele parte da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então perceba o seguinte: por ocasião da chegada do Evangelho em Filipos, no início da pregação do Evangelho, ele deixa a Macedônia para ir a Caia durante a sua segunda viagem missionária. E a gente sabe perfeitamente como é a vida de um missionário. Ele sempre tem alvos a cumprir, ele sempre tem alvos a angariar, porque lá no campo, se ele realmente quiser ter bons resultados, ele não deve estar se empalhando com as coisas desse mundo. Mas nem sempre isso é possível. Então, tem missionários que são enviados com todo o recurso. Isso é maravilhoso, porque o que ele vai precisar fazer é a obra. Mas nem todo mundo pode
Então, muitas vezes, ele parte com um pedaço do recurso da obra e ele precisa complementá-lo com o seu trabalho. O bom é que Deus utiliza tanto o missionário de tempo integral quanto de tempo parcial. E muitas vezes o seu trabalho também pode ser parte da sua missão. Quantos têm saído dessa nação para exercer suas profissões em outras nações e com essas profissões eles conseguem entrar, diferente de se eles se intitulassem apenas missionários. Então você pode ser um missionário enfermeiro, você pode ser um missionário e um professor, você pode ser um missionário e um trabalhador da construção civil. Tudo isso para a glória de Deus, tudo isso para proclamar o Evangelho de uma forma mais fácil e que não lhe falte também o recurso. Mas aqui, Paulo vai lembrar, quando fala das ofertas daqueles irmãos, ele lembra que quando ele recebe dádivas das igrejas da Macedônia, como a de Filipos, ele ministrava em Corinto. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 9. Aquela oferta não ficou esquecida. Ele sabia, naquele momento que eu saí para pregar, enquanto eu ministrava em Corinto, que eu recebi as dádivas das igrejas da Macedônia, só vocês me deram algo. E o interessante é essa expressão que ele usa no versículo 15. Vocês se associaram comigo na questão de dar e receber. Por quê? Porque a igreja oferta algo, mas a igreja recebe também. Todo aquele que leva a palavra do Evangelho, ele leva consigo a oferta da igreja, mas ele traz também o fruto da obra a qual ele foi comissionado. Ou não é bom quando nós recebemos os relatos do campo missionário e nós sabemos que pessoas têm sido convertidas pela pregação do Evangelho. E quando nós sabemos que, por exemplo, lá na região dos ribeirinhos, pessoas têm dedicado a sua vida para ensinar crianças a palavra do Senhor, para que elas possam crescer nesse caminho e quando estiverem mais velhas não se desviem. Ou também não enche o nosso coração de alegria saber que em países muito fechados, irmãos nossos, com identidades não reveladas por questão de segurança, têm se colocado à disposição do Senhor para pregar o Evangelho. Às vezes dentro de uma universidade, às vezes numa lanchonete e às vezes também em locais subterrâneos. A questão é que tudo que a igreja oferta para missões é importante. Não simplesmente porque ela cumpre um chamado ou porque ela cumpre uma obrigação, mas porque ela dá sabendo que irá receber. A igreja recebe instrução, a igreja recebe incentivo, a igreja recebe a certeza de que nada que é feito para Deus é em vão. Porque cada mínima oferta servirá para que a palavra seja proclamada. E se essa palavra é proclamada com integridade e com fidelidade, ela vai chegar onde Deus quer e vai também cumprir o objetivo para o qual ela foi designada. Mas não foi somente nesse primeiro momento. Versículo 16, Paulo vai dizer: até quando eu estava em Tessalônica. E aí nós devemos lembrar quanto tempo Paulo passou em Tessalônica. Paulo não passou anos em Tessalônica. Paulo passou 3 semanas. Foram 3 sábados. E mesmo assim ele vai dizer: vocês, quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez mandaram o bastante para as minhas necessidades. Ele está mostrando aqui o seguinte: lá no começo ele diz: vocês mandaram para mim uma oferta. E passou um certo tempo que vocês não puderam mandar mais. Agora vocês estão renovando o cuidado para comigo. Mas eu sei que vocês já tinham antes. Que vocês já tinham dado. Só que faltou a oportunidade para vocês. Agora ele vai lembrar aqueles irmãos do seguinte:
Eu não esqueci de tudo que vocês fizeram. E eu sei que foi o Senhor que motivou vocês a fazerem isso. Eu lembro perfeitamente que mesmo num local onde eu fiquei apenas 3 semanas, vocês me enviaram suprimentos mais de uma vez. Por quê? Porque ele só tinha uma fonte. Uma fonte. Mas Deus não permitiu que essa fonte secasse. E aí aqui eu quero trazer uma outra aplicação para a nossa vida. Talvez hoje você pense da seguinte maneira: eu preciso de um segundo emprego, porque um só não está dando. Eu preciso de um segundo curso, porque um só não está dando. Eu preciso de uma nova fonte de renda, porque essa agora não está dando. Paulo só tinha uma. E aqui ele só tinha uma mesmo. Por quê? Porque era imprescindível que ele não tivesse que parar o seu trabalho naquele local para fazer tendas e se sustentar junto com os seus colegas de missão. Então eles mandaram 2 vezes e o bastante para que ele estivesse abastecido. Ele só tinha uma fonte, mas essa fonte foi suficiente. E você pode achar que você só tem uma fonte de renda, talvez uma matrícula do Estado, uma matrícula do município, ou somente um contrato de CLT. Mas eu posso dizer a você, você não só tem uma fonte de renda. Na realidade, você só tem uma fonte de vida, chamada Jesus. E ela é suficiente. E ela não será mais suficiente se você, com suas mãos, conseguir um segundo emprego. E retirar o tempo de adoração que é de Deus para outras coisas. Ele sustenta, ele é suficiente, a sua palavra é suficiente, o seu poder é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Paulo aqui estava dando graças a Deus, porque os irmãos mandaram por mais de uma vez o bastante para as suas necessidades. Meu irmão, talvez você não tenha noção da alegria de um missionário no sertão da nossa terra, que faz tijolo manual para vender, para complementar a sua renda. Quando ele recebe uma oferta que diz assim: para os próximos 2 meses eu tenho o suficiente, não vou precisar mais bater tijolo. Eu posso agora me dedicar à pregação do Evangelho. Não seria maravilhoso que a gente tivesse essa oportunidade? De que as pessoas estivessem focadas nessa missão. Mesmo assim, essas pessoas também estão aprendendo dia após dia, com todas as dificuldades, a estarem contentes na abundância e na escassez. Nos versículos 17 e 18, nós vamos perceber aqui que Paulo não está falando das ofertas passadas, porque esteja pedindo ajuda. Ele vai dizer: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele está dizendo aqui o seguinte: Paulo está amplamente suprido e ele não quer depositar nenhum fardo adicional nos ombros da igreja, nos recursos da igreja. A principal causa da alegria de Paulo não é o fato das suas necessidades terem sido supridas. O que é que realmente preenche o seu coração? É que aumente o crédito na conta de vocês. É o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. E aí a gente vai falar em termos muito práticos. O fruto que aumenta o crédito na nossa conta não é o fato de quanto nós damos para a oferta missionária. É o quão generoso é o nosso coração. Não é a quantia, é como eu oferto. Não é a quantidade de vezes que eu trago a oferta ao gasofilácio. É a quantidade de vezes que eu derramo o meu coração em gratidão diante do altar de Deus.
Essa é a principal causa da alegria de Paulo, é a principal causa da alegria de todo aquele que prega a palavra e espera que as pessoas que o ouvem tenham esse tipo de consciência. Não adianta um envelope lotado de cédulas, ou talvez uma transferência bancária, um Pix muito gordo, de um coração totalmente fechado para as coisas de Deus, que faz isso só por obrigação, para cumprir tabela. A questão é que essas ofertas dos irmãos filipenses, por serem sinceras, generosas, movidas por Deus, pelo amor de Deus, aquele que estava no campo, elas subiram como um aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ele diz no versículo 18: eu recebi tudo, e tudo até de sobra. Paulo não estava sozinho. Sempre tinha os seus companheiros de missão, seus companheiros de caminhada missionária. Mas ele tinha tudo e tinha até de sobra. Ele diz: eu estou suprido, meus irmãos. Eu estou lembrando dessas outras ofertas que vocês mandaram para dizer: vocês foram generosos. Deus foi comigo. Deus em todo o tempo não me esqueceu. Deus em todo o tempo motivou o coração de vocês. Eu recebi todas as vezes. Eu não estou pedindo mais nada, estou só agradecendo a Deus e dizendo: eu estou contente por tudo que já foi feito. E eu sei que Deus ainda vai fazer muito mais. Ele diz que Epafrodito entregou o que eles mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. É claro que a gente gostaria de fazer imensas ofertas àqueles que nós sustentamos no campo missionário, mas não é a nossa realidade. Principalmente quando a gente manda para quem está fora do Brasil. Me lembro de épocas em que a gente enviava ofertas de R$ 1.000 pensando que estava enviando muita coisa. E na época o dólar R$ 4, a gente estava enviando US$ 250. A gente chegava lá, era tão pouquinho. A gente dizia: meu Senhor, só dá para o aluguel. E a comida? E os medicamentos? E as crianças? E a vestimenta? E a gente pensa em tudo isso porque a gente também tem que fazer tudo isso. E não é porque a pessoa está no campo que não deve ter todas as coisas que nós também temos. Mas é impressionante como Deus supre todas as coisas. Como Deus não deixa faltar. Como Ele dá, inclusive, sobrando. Talvez a gente não consiga dar aquilo que esperava, mas aquilo que a gente dá, Deus multiplica. E por que Deus multiplica? Por que Ele faz com que aquele pouquinho represente para aquela pessoa tudo o que ela necessita e até de sobra, para que ele também possa compartilhar com outros que estejam até mais necessitados. Ou você nunca percebeu que nas campanhas de alimentos e de agasalhos, quem mais contribui, talvez seja quem também precisasse. É quem tem 2 casacos, mas doa um. É quem tem 3 cobertores para 4 pessoas dentro de casa, mas diz: tem nada não. Leva um e agora a gente divide um para cada 2. Deus supre. Enquanto tiver um pedacinho de pano a gente se cobre, mas tem gente que nada tem. Deus nos dá, não para que nós inflemos o peito e digamos: estou abastecido, tenho de tudo, não preciso de nada. Não. Ele nos dá para que a gente continue dependendo dele, dizendo: eu tenho, mas tem quem não tem. Eu preciso compartilhar. Então, se Deus é generoso para conosco, nós também precisamos ser generosos para com os nossos irmãos. E o verdadeiro contentamento, ele vai desaguar em generosidade. Se eu sou contente com o que tenho, o que sobra, eu compartilho. Se eu sou contente com o que tenho, o que sobra pode ir para o meu irmão, sem que eu fique pensando naquilo que se foi. Eu dou esse terno sem pensar que nunca mais eu o verei, porque eu o verei na pele de outra pessoa.
Eu dou o meu sapato sabendo que ele vai calçar um pé muito mais cansado que o meu, mas ele ainda pode ser utilizado. E esse deve ser um princípio para a gente. Não doar o que não presta, não doar o que eu não quero, mas doar o que ainda pode servir para uma pessoa ainda passar muito tempo dando glória a Deus porque recebeu aquela benfeitoria. Ele entende, meus irmãos, que aquelas ofertas dos filipenses são um ato de adoração a Deus. E Hebreus 13, versículo 15, versículo 16, o autor diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus não quer que você saia daqui até Lagoa Seca de joelhos. Chegue lá na Virgem dos Pobres e faça uma oração. Deus não quer que você suba escadarias, deixando os seus pés totalmente calejados do sol. Deus não quer que você rasgue as suas vestes e saia por aí dizendo: eu não preciso disso, eu me dispo da minha vaidade, porque eu não preciso de roupas, eu não preciso de carros. Você precisa de tudo isso, todo mundo precisa. Esse tipo de sacrifício fora de nexo, sacrifício insano, Deus não aceita. O sacrifício que ele se agrada é quando nós praticamos o bem e nós cooperamos uns com os outros e levamos uns aos outros aos pés dele em louvor e gratidão. É isso que ele quer de nós. Versículos 19 e 20, para que a gente feche a meditação dessa noite, ele diz: depois de tudo isso, de agradecer a Deus pelas ofertas, de lembrar os filipenses como foi bom receber ofertas deles, de dizer que ele não precisava nem que eles mandassem mais, porque ele estava contente em toda e qualquer situação, mas que era importante que eles se associassem com ele, era importante que eles estivessem com ele nas aflições, que eles fizeram bem por isso. Ele agora volta o agradecimento para eles, desejando o que nós esperamos receber, o que nós queremos receber e o que nós devemos desejar para todos os que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, nos auxiliaram nessa caminhada tão difícil sobre essa terra. Ele diz: e o meu Deus. Ele está dizendo o seguinte: não sou eu que vou recompensar vocês, é o meu Deus. Ele poderia dizer: vocês fizeram tanto por mim, que vocês me deram, e agora, nesse trato de dar e receber, sou eu que darei. Mas ele sabia, dele mesmo ele não tem nada. O que ele tem é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus, e o contentamento em Deus, para passar para esses irmãos. Então ele expressa Deus como sendo dele, ele admite e reconhece como feito a ele mesmo aquele ato de bondade dos irmãos em relação a ele, e também vai ser um ato de bondade em relação aos irmãos, o que ele fizer para eles, e que vai glorificar a Deus. Ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Em Cristo vocês estarão contentes. Em Cristo vocês terão tudo de que precisam. Em Cristo vocês estarão supridos. Paulo não está prometendo que eles vão ter a mesma quantia que enviaram de volta. Não é: chegue aqui no altar e dê 10 que Deus vai te dar 100. Ele está dizendo o seguinte: vocês fizeram a vontade de Deus, e em Cristo Deus há de supri-los de tudo que vocês necessitarem. Tem dia que a gente está precisando de dinheiro, não tem? Mas tem dia que a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra generosa,
A gente precisa de um olhar de uma pessoa que se importa com a gente. A gente precisa rever aquela pessoa que faz muito tempo que a gente não vê, que não conversa, porque talvez o coração ainda não está aberto ao perdão, mas é necessário que aquele momento aconteça. São tantas coisas que a gente precisa. A gente precisa de paciência, a gente precisa de compreensão, a gente precisa de percepção de quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. E todas essas coisas vão de ser supridas por Deus em Cristo. Tudo de que eu preciso está nele. Tudo de que nós precisamos está nele. Então, o segredo do contentamento é ir até Ele e aguardar pacientemente pela sua provisão, pelo seu suprimento, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Se Ele é esse Deus que em Cristo nos faz ser totalmente satisfeitos, totalmente contentes, totalmente tranquilos em relação à nossa provisão, que é que nós podemos devotar a Ele, além de glória, honra e louvor. Por isso que ele termina dizendo: a nosso Deus e Pai seja agora para todos sempre. Meus irmãos, nós servimos a esse Deus que nunca nos deixa passar qualquer tipo de necessidade. E quando Ele assim envia ou permite, tem um propósito. O propósito é que nós aprendamos o segredo do verdadeiro contentamento. E o segredo do verdadeiro contentamento é uma vida totalmente voltada, devotada, alicerçada em Cristo. A gente tem aprendido isso hoje, ou tenha sido melhor ainda, lembrado dessa verdade, e guarde ela no coração e possa traduzir em prática das nossas vidas.